Fala aí, rapaziada. Terminei mais um treino. Noite quente. Vou mostrar aqui para vocês a temperatura aqui agora. Deixa eu chegar aqui. 33 graus. Dá para ver? Acho que dá. Treino de 50 minutos de corrida, com variação de ritmo. Mas no final eu quebrei. Faltou energia para continuar encarando o calor. E então vamos falar sobre o calor. Qual a influência da temperatura no teu treino? Seja ele de corrida, que é o que eu vou dar o foco, e você pode estar transportando isso para o teu treino de natação, para a tua prova de natação, para o teu treino ou prova de Hyrox, CrossFit, triatlon, ciclismo, musculação, seja lá o que você for fazer. Vamos falar um pouco sobre o que você deve estar observando no treino, o que você deve estar observando na prova. Eu vou falar um pouco sobre cada uma das modalidades. E é isso, galera. Eu vou me hidratar, me recuperar um pouco e volto para falar aqui com vocês. Vamos lá. Então, vamos falar sobre o calor. Você já deve ter treinado no calor e certamente já sentiu um desgaste absurdo durante uma corrida ou pedalada, natação ali na praia, na piscina, ou um treino de CrossFit, Hyrox, aí no box da tua cidade, e quando do nada teve a sensação de que o calor estava sugando a tua energia. Não era impressão sua, o calor realmente ele tem um impacto direto na tua performance, ele realmente pode estar prejudicando o teu desempenho. A boa notícia é que existem estratégias que a gente pode estar usando para minimizar isso e até usar a favor do teu desempenho. Mas antes de falar das soluções, a gente precisa estar entendendo como que é o problema do treino e da competição no calor. Quando a temperatura sobe, o corpo ele precisa trabalhar mais para estar se resfriando. Isso significa que ele redireciona parte do sangue para a pele, para a superfície da pele, para poder estar dissipando o calor através do suor. O problema é que essa troca ele reduz o fluxo sanguíneo dos músculos, que estava indo para o músculo, e isso vai comprometer a tua capacidade de força e resistência. Além disso, a gente perde água e eletrólitos pelo suor. E se não houver uma reposição adequada, o risco de desidratação aumenta e junto vem uma série de complicações por causa da desidratação, que num caso extremo aí pode estar te levando até a morte, num caso extremático aí. E isso não é tudo, porque quando você está perdendo líquido com a redistribuição do sangue para a pele, o teu sistema digestivo também reduz o funcionamento. Então a absorção de líquidos e nutrientes também vai ficar mais lenta e prejudicada. E mesmo que você continue ingerindo líquido, você não vai estar conseguindo absorver, porque teu sistema digestivo já está prejudicado. Mas a gente não precisa evitar de treinar no calor, porque a gente mora no Brasil, a gente só precisa ajustar as estratégias que a gente vai estar contando aí nesse vídeo. Beber água é importante, mas no calor extremo, a hidratação vai muito além de simplesmente a gente estar tomando líquido, Gatorade, hidrotônicos em geral. O que muita gente esquece é que suamos não só água, mas a gente também está jogando para fora do corpo eletrólitos como sódio e potássio, que são elementos fundamentais para a contração muscular e o equilíbrio do funcionamento do organismo. Uma maneira simples da gente estar monitorando a perda de líquidos é se pesar antes e depois de cada treino. A diferença de peso vai estar indicando a quantidade de suor perdido na atividade. Por exemplo, se você perdeu 1 quilo, significa que você precisa repor aproximadamente aí 1 litro de líquido nas primeiras horas depois do treino. E se você tiver sinais de sal ali na roupa, é sinal que você está perdendo muito sódio. Além disso, utilizar bebidas esportivas ou adicionar eletrólitos na hidratação pode ser um diferencial para a manutenção da tua performance. Você pode estar testando diferentes concentrações de sódio e veja o que pode estar funcionando melhor para você. Um bom nutricionista vai poder te ajudar e você tem que ter cuidado também com receitas prontas que você vai encontrar aí pela internet, porque cada pessoa tem uma taxa de sudorese, suor no caso, diferente de uma para outra. Então o que funciona bem para você pode não funcionar para o seu colega e vice-versa. Agora uma dica que pode mudar completamente a sua performance
é a manutenção da temperatura antes da prova ou antes do treino. Antes de você estar começando o seu treino ou competição, seja lá a atividade que você for fazer, você pode utilizar algumas técnicas para poder estar reduzindo ou controlando a temperatura corporal ali naquele momento. Uma delas é evitar sobreaquecer o corpo antes do treino ou prova. Então, ali no momento da largada, evitar ficar exposto ao sol. Você pode estar ficando com molhar o boné, molhar a camisa antes da prova ali, para você poder estar controlando melhor a temperatura do corpo. Você também pode procurar ficar em algum ambiente climatizado, não estou falando ficar na cara ali do ar-condicionado, mas algum lugar que esteja com a temperatura um pouco mais amena. Isso faz com que o teu corpo vai levar mais tempo para estar superaquecido, e isso vai te dar alguma vantagem ali nos primeiros momentos da prova. Uma outra dica é o vestuário que você vai usar quando você estiver treinando ou competindo no calor, que vai fazer muita diferença na tua performance. Então, quando você for treinar ou competir, você deve optar por roupas mais leves, que sejam respiráveis, que tragam alguma proteção contra a radiação, seja ela térmica ou a ultravioleta, que facilite também a evaporação do suor. Essas roupas elas ajudam a evitar a queimadura do sol e também manter a temperatura corporal sob controle. No caso da natação, não use roupa de borracha se a água não estiver gelada de verdade. Isso pode te levar a uma condição chamada de hipertermia, que é um aumento excessivo da temperatura do corpo, e você acabar passando mal dentro d'água ou tendo um mal súbito. Já na bike corrida, evite treinar nos horários de maior calor e priorize trajetos que permitam que você possa fazer uma estratégia de parada programada para poder estar reabastecendo de líquido, um posto de gasolina, um quiosque, algum lugar que você possa parar rapidamente, comprar as coisas que você precisa para poder estar se hidratando e se mantendo seguro com relação ao calor. Se você já participou de uma prova em dia quente, com muito calor, sabe que sair forte demais pode ser um erro fatal lá no teu resultado final. O segredo para lidar com o calor é adotar um pacing estratégico, ou seja, controlar o teu ritmo. Comece um pouco mais devagar do que o habitual e vai aumentando gradualmente, sentindo ali a tua percepção de esforço durante a prova e corrida. Divida a prova em blocos e vai ajustando a intensidade conforme o seu corpo vai se adaptando ao calor. Você não deve se preocupar se a tua performance cair um pouco, isso é normal, é natural, vai acontecer. O importante é manter um rendimento de forma sustentável e constante do início até o final da prova. Competir no calor é mais importante você ser inteligente do que força bruta, porque no final o cara que tiver a melhor estratégia, ele vai chegar melhor. Treino indoor, a gente não pode esquecer de falar do treino indoor, seja ele para bicicleta, para corrida, para o crossfit, para o Hyrox. Treinar indoor é muito mais complicado do que as pessoas imaginam. Você precisa ter um cuidado com a sua hidratação, porque você não tem a mesma troca de calor que você teria no ambiente externo. O fato de você estar estático, imóvel ali na mesma posição, o vento não está passando pelo seu corpo e tirando o calor do seu corpo e levando embora. Você está parado. Mesmo que você coloque o ventilador, ligue um ar-condicionado, você não tem a mesma troca de calor na mesma velocidade e intensidade. Então você tem que ficar atento à temperatura do seu corpo. Melhorar a sua hidratação, ficar atento ao volume de suor que você está despejando. É nesse momento que você vai ter noção exata de quanto que você sua. E a quantidade é absurda, é elevada. Por diversas vezes, eu falhei no meu treino porque eu não mensurei corretamente a intensidade do meu treino com a temperatura que estava no momento que eu ia fazer o treino indoor. Então, galera, tem que ficar atento a isso para não falhar. E por último, e talvez mais importante, aprenda a interpretar os sinais do seu corpo. Se você percebe que sintomas como tontura, calafrio, confusão mental, se você percebeu esse tipo de coisa, você deve parar imediatamente. Isso está indicando que você está com um quadro de desidratação severa ou hipertermia,
e ao longo dos treinos você deve estar sempre testando diferentes estratégias. Veja sempre o que funciona melhor para você. Não existe uma regra única, fixa. Cada atleta, cada pessoa responde de uma maneira diferente ao calor. Tem pessoas que se adaptam muito facilmente, outras nem tanto. Busque orientação de um nutricionista para organizar sua hidratação e nutrição para os treinos e provas em dias de calor. E o apoio de um treinador que esteja atento e experiente no esporte que você for praticar. Se você precisa de orientação, ajuda ou consultoria para treinos, deixa sua mensagem aqui nesse e-mail que eu estou deixando aqui, contato@valutri.com, e a gente vai conversar sobre uma assessoria esportiva. Então, para resumir, hidratação não é só água, repõe eletrólitos também, resfriamento pré-prova, controle de temperatura ali antes da prova pode te dar uma vantagem competitiva, roupa adequada vai fazer toda a diferença e pode ser um divisor de águas ali entre o teu sucesso e a tua desgraça no teu treino e na tua competição. Ritmo e estratégia é fundamental para evitar o superaquecimento e, acima de tudo, escute o seu corpo e todos os sinais que ele está te passando. Se você gostou dessas dicas e acha que elas podem estar ajudando alguém, deixa o like e se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que sempre sofre muito para treinar e competir no calor. Valeu e até o próximo vídeo.